te dar as boas-vindas nessa manhã. Nós vamos orar e cantar ao mesmo tempo, pedindo a Deus que Ele venha dirigir essa casa, essa igreja que pertence a Ele. Pegue sua Bíblia, meu irmão, por favor, e abra a palavra de Deus no Salmo 19. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Salmo 19. Salmo 19, primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. Todos juntos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Que bênção. Nós temos esse Deus Santo maravilhoso, meus queridos, que é tão eloquente que não precisa falar, mas mesmo assim a sua voz reverbera por toda a terra e em toda a criação. Portanto, 1000 vezes sim, 1000 vezes louvores a esse Senhor. Vamos cantar o hino número 1, está no nosso boletim, Louvores Sem Fim.
Amém, meus queridos. Vamos orar em adoração ao nosso Deus. Pai, nós te adoramos nessa manhã, Deus. Nessa manhã que o Senhor preparou para nós estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado porque o Senhor convidou a cada um de nós para te buscar, para te servir, para te adorar. E estamos aqui, Pai, porque reconhecemos o teu senhorio. Reconhecemos a tua soberania sobre nós. Reconhecemos o teu poder sobre toda a terra, Pai. E humildemente nos curvamos a isso. Sabendo, Pai, que também estamos diante de um Deus bondoso, misericordioso, cheio de graça. Que vem, Pai, habita no meio de nós e recebe essa adoração. Adoração, Pai, que é feita, Deus, por homens falhos, sim, limitados, sim, mas alvos da tua graça. Muito obrigado por essa graça maravilhosa. Recebe a adoração, Senhor, ao Senhor que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Ainda em reverência, irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 5. Façamos essa leitura de forma uníssona, para que possamos sentir nos nossos corações palavras que vêm do céu. Leamos. Pelo que não podemos suportar mais os cuidados por vós. Pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso.
Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não se sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Com essas palavras, irmãos, voltemos os nossos pensamentos ao nosso Deus, pedindo para que Ele nos fortaleça no nosso viver e também um momento que nós possamos confessar os nossos pecados, crentes de que Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e de toda iniquidade que temos cometido. Façamos um momento de oração silenciosa, a qual depois será quebrada com oração audível. Oremos. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos, Senhor, porque assim Tu quiseste. Nós estamos aqui, Pai, em busca do Teu favor, Senhor. Senhor, não nos olhes conforme os nossos pecados, Senhor, mas conforme a Tua misericórdia, a qual Tu confirmasse através do Teu Filho Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, pagando na cruz por todos os nossos pecados. Nós Te pedimos, Senhor, humildemente, que se compadeça de cada um de nós aqui, pois reconhecemos que não somos dignos de estarmos na Tua presença. Mas também nós cremos, Senhor, que pelos méritos do Teu Filho Santo, que nos capacitou para podermos chegar ao Teu trono de glória, nós nos colocamos, Senhor, confiados na palavra do Teu Filho Santo. E nós Te pedimos, Senhor, limpa-nos dos nossos pecados, para que nós possamos prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome, para a honra e glória do Teu nome e para a nossa alegria, Senhor. Nós Te pedimos isso, Senhor, nesse momento que nós aqui nos ajuntamos para, com um só coração, apresentarmos louvores a Ti, louvores somente ao Teu nome. E nós fazemos isso, Pai, porque temos confiado nas promessas do nosso Senhor, o Teu Filho amado. E é em nome dEle que nós fazemos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graça e paz a toda a casa de Deus. Amém? 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 Glória ao Senhor. Eu te convido a ficar de pé. Louvar e engrandecer ao Senhor, dizendo que não existe nada mais importante na sua vida do que o Deus. Nem o ouro, nem tudo que esse mundo pode dar, pode se comparar ao favor, a graça e a misericórdia de Deus Altíssimo. Por isso declaro: eu te quero. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não posso além de ti.
Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Mais uma vez. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Declare ao Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio, és tu, Jesus. Meu anseio, és tu, Jesus. diga ao Senhor, o seu anseio é o Senhor. Mesmo que o mundo te ofereça tudo, continuamos desejando a Ti, ó Pai, porque Tu és o melhor para nós. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Aleluia, aleluia, que o nosso coração esteja ardendo diante do Senhor e querendo cada dia mais Ele, porque Ele tem feito maravilhas em nosso meio. Se você for fazer uma lista de tudo que você tem para agradecer a Deus, eu te garanto que não vai ter papel que dê para toda essa congregação agradecer a Ele pelos feitos. Então esse é o momento de você agradecer. E esse momento que você agradece ao Senhor é o momento que você sai do seu lugar e dá um abraço no seu irmão e diga: meu irmão, que Deus te abençoe e guarde. Isso é o que o Senhor quer ver. Igreja forte, unida nos pés dele. Eu te agradeço, Deus. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Adore ao Senhor, porque Ele é o único que foi capaz de mudar a sua história. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me
deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor. Pega suas mãos para os céus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te pertenço, eu te pertenço, Deus. Desde os confins da terra, toda a criação adora e louva ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar os diáconos a vir aqui à frente. Enquanto você declara todo o seu amor ao Senhor, louvor e gratidão, pode trazer à frente os dízimos e ofertas. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio ao clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, No mais profundo no mar, mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio ao clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. sua igreja, por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Teu nome seja louvado, Pai, em todo tempo,
O teu nome seja louvado em cada vida aqui presente. Que o teu nome seja louvado em cada família. O seu nome seja louvado, ó Pai, em cada atitude, em cada gesto. O seu nome seja louvado, ó Deus, em cada motivo de oração. O seu nome seja louvado em cada ato, em cada toque. Que o nome do Senhor seja louvado em cada palavra proferida pela boca dos teus santos, ó Pai. Que o teu nome seja louvado, ó Deus, por tudo que somos. Ó Deus, que o povo que está lá fora possa ver em cada um aqui, ó Deus, o louvor do Senhor em cada momento da vida da gente, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que olha para o seu povo e diz: meu povo, eu te amo. Eu te quero em todo tempo. Eu quero cuidar de você. Ó Deus, obrigado por cada dízimo e oferta aqui à frente. Obrigado, Senhor, porque sabemos que é graça tua. Obrigado, Senhor, porque sabemos que é cuidado, ó Deus teu. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque temos o que comer, o que beber e o que vestir, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque isso nos basta. Assim como tua palavra diz, a tua graça nos basta em todo o tempo, Pai. Ó Senhor, permite que cada dia mais o teu rio passe em nossa vida, ó Deus. E que a gente se encha do Senhor. E tudo que há de mal saia. E o que é de bom fique. E cada dia mais a gente prospere aos teus olhos, ó Pai. E que nossa vida cada dia mais possa ser sacrifício de louvor na tua presença. Em nome do Senhor, Pai. Amém, Senhor. Você pode se sentar. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém.
Queridos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez na casa dele. Podemos nos dirigir ao Senhor e dizer que Ele é o nosso Deus, que nós recorremos a Ele e que Ele tem cuidado de nós. Essa semana, mais uma vez, tive o privilégio de estar com a nossa irmã Raquel Teodósio. A nossa irmã foi submetida à cirurgia, ficou alguns dias na unidade de tratamento intensivo, depois foi para o quarto e ontem foi para casa. Anteontem foi para casa, mas prestem muita atenção, meus queridos, por favor. O quadro exige muita atenção, é uma situação bastante especial. Então eu peço aos irmãos, ontem mesmo eu tive um contato com a família, que não vão visitar ainda, por favor. É uma recomendação médica, eu estou tendo esse privilégio, mas pelo esforço que é de dar atenção, de querer dar um carinho para as pessoas que demonstram esse amor, eu tenho dito para ela todas as vezes que nos encontramos, das manifestações de carinho, da preocupação da igreja, mas eu peço, por mais que você tenha um desejo sincero de dar um abraço, de vê-la, por enquanto eu peço que se reserve. Se quiser alguma informação, nós estamos constantemente em contato, a gente pode passar, mas nós devemos louvar a Deus e agradecer, porque dentro do proposto, na cirurgia, ela está se recuperando bem, embora existam outros desafios ainda, que estão por vir. Irmã Atenas me passou a informação que a irmã Luzinete vai ser submetida à cirurgia, é amanhã? Amanhã, então nós vamos orar pela nossa irmã, para que Deus esteja se servindo dos médicos, dos recursos que Ele nos deu, para abençoá-la, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender, queridos, a cada dia, que nós nos submetemos ao soberania do Senhor, mas nós cremos que Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus. Está entendendo? Essa é a nossa postura de submissão. Ele é o nosso Deus, mas a nossa postura também é de ânimo, em saber que qualquer quadro pode ser revertido pelo poder do Senhor a quem nós servimos. Por isso eu convido você a ficar de pé, por favor. Nós vamos clamar a Deus por esses motivos de oração. E vamos fazer o seguinte, talvez além dos que eu citei, você tem algum outro motivo de oração que queira também apresentar diante do Senhor. Eu quero te dar liberdade, se você quiser fazer assim, de vir aqui à frente, eu quero orar com você. Nós vamos orar com a nossa irmã Luzinete, por nossa irmã Raquel, e por algum motivo que você queira apresentar diante do Senhor. Quem sabe a sua família, temos falado sobre família esse mês, e vamos fazer isso hoje ainda. Daqui a pouco, mais tarde, vamos orar pelas famílias. Mas quem sabe você já quer, olha pastor, olha Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a minha família. Nós vamos clamar a Deus hoje de manhã, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que Ele está vivo e crendo que Ele tem prazer em cuidar de nós. E que sua vontade seja estabelecida para a glória do nome dEle. Feche os seus olhos, por favor, meu querido. E você que veio aqui à frente, fale com Deus na sua intimidade. Por que você veio? Para que Ele escute você, porque só Ele pode mudar, só Ele pode ouvir sua oração. É só Ele. Só existe um. Só o Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós adoramos o Senhor, Deus, mais uma vez, porque o Senhor é digno, porque o Senhor está acima de tudo e todos, porque o Senhor é aquele que governa, aquele que subsiste para sempre. O Senhor é aquele que está assentado, a Bíblia diz assim, essa figura é linda, num alto e sublime trono. Ou seja, o Senhor soberanamente governa tudo e todos. Mas essa mesma Bíblia nos lembra que as pálpebras do Senhor sondam os filhos dos homens. Ou seja, o Senhor se inclina, o Senhor conhece e o Senhor se preocupa com aquilo que diz respeito a cada um de nós. Te louvamos pela vida da nossa irmã Raquel, pelo processo que ela tem vivido de cuidado com a saúde, por tudo que já aconteceu, por ela estar em casa hoje, mas nós clamamos a continuidade da intervenção do Senhor ali, porque o Senhor, como ninguém, sabe a seriedade e a necessidade de uma intervenção que só o Senhor pode fazer. Então, Deus, que o Senhor continue sendo com a tua filha. Abençoe também, Deus, seja com a nossa irmã Luzinete.
mais esse desafio dessa cirurgia, que o Senhor dê a ela a bênção de aquietar o coração e saber que o Senhor é o Deus que cuida dela. Que o Senhor use médicos, remédios, seja o que aprover o Senhor, mas que o nome do Senhor seja glorificado na ação, na vida da tua filha. E que isso sirva a Deus para mostrar que o Senhor é aquele que ainda age de forma extraordinária. O Senhor não precisa disso, mas nós clamamos que o Senhor seja servido em glorificar o nome do Senhor nessa situação. Deus, quantos outros quadros, quantas outras necessidades os teus filhos apresentam diante do Senhor agora pela manhã? São famílias, são carências, são decisões. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor os envolva. E que esse mesmo Espírito que nos guia, que nos renova, que nos restaura, esse mesmo Espírito que nos disciplina, quando fazendo-nos reconhecer a nossa condição, em nome do Senhor, que esse Espírito possa encher o coração de cada um da certeza de que o Senhor está perto e de que o Senhor está ouvindo a oração, que não tem nada que esteja fora do domínio e do controle do Senhor. Que o Senhor abra a mente para entender o que o Senhor quer ensinar em cada situação dessa. E que cada um dos teus filhos aqui possa continuar a caminhada olhando para o Senhor, sendo fiel ao Senhor e aguardando aquilo que somente o Senhor pode fazer. Que o nome do Senhor seja visto, pregado, testemunhado, ó Deus, em cada situação que está sendo apresentada aqui. E que a igreja do Senhor seja edificada, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem assentar. As crianças ficam aqui, ou vêm para cá as que não vieram. E nós vamos agradecer a Deus por nossas crianças. Vamos agradecer ao Senhor por elas. Venham aqui os pequeninos. Quanta criança, que bênção. Queridos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelos nossos filhos e pedir que o Senhor o sustente assim na casa do Senhor e na presença dEle. Papai Aldifax, vem aqui, filho. Ora a Deus por nós. Deus amado, nós te damos graças, Pai, pela bênção de termos tantas crianças, Senhor Deus, reunidas aqui nessa manhã. Que o Senhor continue nos dando sabedoria e capacitação, Senhor, para levarmos a Tua palavra a esses corações que precisam ser alimentados, Senhor Deus. Nos ajuda, nos dá sabedoria como pais para educá-las conforme o Teu querer. É a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Nós que aqui permaneceremos, ouviremos a palavra de Deus através do reverendo Jesse Martins. Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo, sinta-se alegre, bem recebido. É um prazer muito grande ter você aqui hoje de manhã. Eu gostaria de saber se está conosco Dona Valdeia. Dona Valdeia, ela foi recebida como membro da igreja em junho do ano passado e ficou aqui um livro para ela, da história da igreja, que eu acho que não foi entregue. Valdeia, se você souber quem é, por favor, nos ajude um pouquinho. Nós vamos abrir a Bíblia. Ok, antes deixe-me dizer que nós estamos
publicando um caderninho sobre Calvino, um nome importante dentro da nossa tradição religiosa e histórica. Isso é a figura do ilustre, no caso, é o retrato dele. Nós fizemos um estudo sobre ele, sua doutrina, seu trabalho, sua obra em nossa classe. E aí, como em outros casos, nós estamos fazendo um caderno. Vou entregar aqui ao nosso copiador. Obrigado. Nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. E vamos ler somente o versículo 8. Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Ontem à noite nós tivemos um encontro aqui muito bom com os jovens da igreja. Tivemos cerca de 50 ou 60 jovens debatendo, jovens de um bom nível, muito bom nível, debatendo o que aconteceu aqui na região metropolitana pouco mais de uma semana atrás, particularmente em Abreu Lima, que ficou conhecida especialmente pelo fato, o saque a mercados e desordens urbanas, como a gente pôde acompanhar e ver. O trabalho foi bem feito, muito bem estruturado, bem organizado, de modo que eu tenho o prazer de anunciar isso aí, que estava participando também com Mariana e com mais uma jovem, Daisy. Ok, obrigado. E tivemos um bom tempo para debate. Os encontros vão acontecer cada último sábado do mês. O que é importante que a igreja saiba para que não é quem quiser frequentar, quem quiser assistir, possa estar presente. E os temas são importantes. Os temas colocados, tremendamente importante, que assustou a sociedade na região metropolitana e colocou fatos novos, de certo modo. Na realidade, irmãos, nós estamos vivendo épocas, de certo modo, diferentes em nossa cidadania, em nossa pátria, em nosso Brasil. O que aconteceu em Abreu Lima não aconteceu somente na nossa região metropolitana, aconteceu no Brasil inteiro, praticamente no Brasil inteiro. E não apenas no Brasil, mas vem acontecendo já em alguns outros países do mundo. Nós estamos, no caso, com problemas na sociedade e problemas nas nossas famílias também. A família tem vivido de crise em crise ao longo da história. Eu tenho comigo em meus papéis um material de uma revista mexicana que narra e conta e coloca de forma muito expressiva as crises do passado. E, naturalmente, agora as crises do presente também. No passado, nós tivemos crises na família muito, muito grandes. Na história do Velho Testamento, nós temos situações terríveis, como na tribo de Benjamim, fato narrado no capítulo 19 do livro de Juízes. Ou então, no caso, outras famílias mais no passado, como a família de Adão e Eva mesmo, que tiveram um assassinato dentro de casa. Este autor, Zimmermann, ele fala da crise na família da antiguidade,
duas crises tremendamente grandes que nós, de certo modo, conhecemos da história, mas é que não damos muito valor, parece. 2 séculos antes de Cristo, na época de Plutarco, no Império Grego, a Grécia passou por uma das crises mais sérias que a gente já teve no seio da família. Bem grave, bem séria. Para você ter uma ideia, no caso, a virtude, a castidade, a fidelidade, o ter ou criar filhos, a lealdade de irmão a irmão, haviam desaparecido praticamente. Ninguém mais ligava para esses pontos tão importantes na vida familiar. Tão importantes, tão necessários, como nós todos sabemos. 2 séculos antes de Cristo, na época de Péricles. Depois de Cristo, 2 séculos adiante, no Império Romano, nós tivemos outra crise, tão séria quanto a crise da Grécia. Para você ter uma ideia do que estava acontecendo, havia uma facilidade muito grande para se obter divórcio, por exemplo. Havia uma diminuição do número de filhos por família, a difusão do antifamilismo, a ideia de que a família é desnecessária, imagine só, o fim das proibições contra o adultério, rebelião da juventude e, consequentemente, aumento da delinquência juvenil, uma coisa que está praticamente palpável dentro da nossa realidade hoje em dia, e a aceitação de perversões sexuais, o que também está sendo posto hoje, vivido e desenvolvido dentro da nossa realidade. Então, naquela época, nós tivemos crise tremenda, tremenda mesmo. Depois vieram mais pelo menos 2 ou 3 crises, já depois do século XIX. A França, a Europa, Estados Unidos também entraram em crise. E hoje nós sabemos que nós, no Brasil, enfrentamos as mesmas dificuldades, exatamente as mesmas dificuldades. Os problemas da juventude, os problemas, no caso, de maridos e mulheres, o problema do adultério, o problema do divórcio excessivamente apoiado, até a pedofilia, até a sexualidade depravada dentro, no caso, dos lares e nossa realidade. Então nós temos uma situação muito, muito difícil. Nós estamos terminando agora o mês de maio, o mês do lar, o mês da família. Hoje é o último domingo de maio. E aí nós teremos talvez até de voltar a tratar do assunto por causa da urgência, da necessidade, da imperiosidade que ele tem dentro da nossa vida familiar. Então, este, irmãos, é o que nós queremos abordar hoje, terminando, de certo modo, o mês de maio. O que é que tem provocado tanto essa angústia? O que é que tem provocado tanto essa dificuldade, esses problemas que nós temos dentro das nossas famílias? Eu tenho aqui, pelo menos, uma série de 6 fatores muito importantes que têm, no caso, produzido esses fenômenos que nós temos tido aí. Por exemplo, a violência física e moral. Você veja o que aconteceu agora com o Bernardo Boldrini, no Rio Grande do Sul. A criança foi morta pelo pai, pela mãe, pela madrasta. E mais alguém envolvido também no caso. Garoto, bonito, muito bonito, aparentemente saudável, mas foi simplesmente morto e jogado numa vala comum no meio da mata. A violência física e moral está graçando por aí afora. A má compreensão do sexo, a sua vulgarização, a infidelidade, a pedofilia, a homossexualidade, tanto masculina como feminina, está
espalhada por todo canto. A pobreza entregue às drogas e à aguardente, e a riqueza entregue ao uísque. A bebida hoje está flagrantemente sendo consumida. A falta de diálogo homem e mulher. Nós temos geralmente dificuldades com o marido e a esposa em muitos lares, porque não se conversam. Simplesmente não se conversam. Ok? E não conversando, os problemas não são resolvidos. Problema vai haver em todo canto. Mas a coisa importante é que o casal, o marido e a mulher conversem, dialoguem. E assim possam desenvolver as suas ideias e resolver os seus problemas. Os filhos, muitas vezes, não são amados, não são queridos, como no caso do Boldrini, que foi colocado aí. A falta de amor. E os falsos líderes que nós temos na sociedade de hoje. Nós temos, por exemplo, uma deputada que está empenhada na aprovação por parte do Congresso de coisas como quase a própria pedofilia, que é combatida mundialmente. Nós temos ouvido falar bastante sobre as chamadas PLC ou as PECs, que são os projetos da Câmara ou do Senado, e há uma linha de trabalho, no caso particularmente com Marta Suplicy, que está empenhada, diz ela, para promover o bem de todos. É assim que ela coloca. Sem preconceitos relativos à identidade de gênero ou à orientação sexual. Com isso, ela aprova abertamente, no caso, a homossexualidade masculina, feminina e todos os outros problemas que a gente hoje está tendo, agravando a situação da família no Brasil, particularmente. Então, nós temos uma situação difícil, muito difícil. Ninguém subestime a situação que nós vivemos no Brasil, em particular, porque ela é difícil, considerando que ela não é local, ela é nacional, é internacional, e considerando que ela está a caminho de se tornar lei para favorecer, do ponto de vista dos que concordam com ela, a população de modo geral. Então, é uma coisa muito séria. Nós temos que orar muito pela família, orar com a família, orar pela família, de modo que Deus possa sustentar as nossas famílias, particularmente, e fazê-las vencer as dificuldades. Agora, há duas coisas que eu quero colocar, que para mim são mais importantes neste momento. Primeiro, que a família se fundamenta no amor. Você já sabe disso, mas está cansado de ouvir isso até. A realidade é que o fundamento da família, dos casais, dos filhos, das relações que nós mantemos dentro do lar, o fundamento é, no caso, o amor. E eu repito, quase que não temos que tratar deste assunto, porque nós estamos cansados de falar nessa matéria. O amor é a base. O amor, que às vezes é subestimado, é, no caso, o fundamento. É o fundamento. De modo que, não havendo amor, não há condição de ter família. Não há mesmo condição de ter família. Se não houver amor entre os cônjuges, se não houver amor entre os parentes que estão convivendo dentro do mesmo lar, não há condição de ter família. A família existe por causa do amor. A família não existe sem amor. Ela existe
por causa do amor, inclusive para que o amor perdure, sobreviva na sociedade em que nós habitamos. Nós temos aqui uma história toda, especialmente na Bíblia Sagrada. Se você tomar no caso, por exemplo, Adão e Eva foram orientados por Deus para se amarem. É interessante a história deles porque Adão viveu sozinho um bom tempo no Jardim do Éden, sem Eva. Quando Eva lhe foi dada, ele não a conhecia, ela era uma novidade. De modo que uma coisa estranha e completamente anormal que aconteceu com eles dentro da estrutura de vida que eles tiveram. Eva não era parente de Adão, num certo sentido, não era nem conhecida dele. De repente, muito de repente, se torna marido e mulher. E aí a gente pergunta, como é que poderiam se amar? Como é que eles puderam se amar se nem se conheciam? Se não existia nenhum tipo de realidade de amor, nenhuma ideia de amor antes disso aí. Mas o fato é que, quando a gente analisa bem, toma conhecimento bem da história deles, eles se amaram sim. Nunca disseram para o outro, eu te amo, como também Sara não disse a Abraão, e Abraão a Sara, Isaac e tal. Nunca disseram. No Velho Testamento quase não se conhece essa expressão. A palavra amar, praticamente do Velho Testamento, tem um sentido de relação sexual. Não, fulano amor sua esposa, significa que eles se uniram sexualmente, maritalmente, e geraram fulano e Beltrano, etc. De modo que a história é diferente da que nós temos hoje. Hoje nós dizemos, e dizemos às vezes até abertamente, eu te amo. E é bom que digam, é bom que o marido se acostume a dizer à esposa que a ama e vice-versa. Que o pai diga ao filho, que a mãe diga à filha. E que esse contexto se desenvolva dentro do amor. Porque sem amor não há como sobreviver dentro da família nas épocas modernas, na época de hoje. Veja algumas coisas. Por exemplo, quando Abraão saiu da sua terra, pelo chamado de Deus, capítulo 12 de Gênesis, ele saiu para longe, abandonou a terra de Harã, abandonou a sua parentela e partiu para o norte, para depois viver na Palestina. Sara foi com a esposa foi com ele. A esposa foi com ele, Sara foi com ele. E permaneceu com ele a vida toda. E quando a gente analisa, estuda a história de Abraão e Sara, a gente percebe que eles enfrentaram juntos todas as dificuldades, todos os problemas. Não foi só um, não. Apesar de todo o caráter muito bonito de Abraão e de Sara, eles enfrentaram dificuldades, enfrentaram problemas, como toda família hoje continua também enfrentando, e no caso, venceram as dificuldades. Por exemplo, houve um problema muito grande entre eles, porque Sara era estéril, não tinha filhos. E aí começou a haver um problema de família dentro da sociedade na época, porque o filho era necessário para manter a identidade da família. Sobretudo o pai queria demais ter um filho. Aí dentro da família estava ali, na geração do filho, que prolongava os dias da família. E aí, no caso, aconteceu o seguinte: era costume da época, na época de Abraão e de Sara, que no caso desses em que houvesse esterilidade completa da parte da mulher,
ou do homem, quem sabia lá, qual dos dois exatamente, não havia medicina que nós temos hoje, que no caso a mulher desse ao marido a sua empregada, a sua criada, ou a sua escrava até, para que ele pudesse gerar filhos dela, e assim manter a sua identidade. E aconteceu exatamente isso, que Sara deu a Abraão Agar, a sua escrava. Ele disse, olha, tem filhos com ela, porque a situação é angustiante, é muito difícil mesmo. E no caso eles tiveram relações e ela, Agar, teve filhos. E como Agar, a criada, teve filhos que a patroa não teve, ela ficou gozando da patroa, ficou mangando da patroa, ficou fazendo pouco da patroa. E Sara não aguentou a história, ela ficou muito aborrecida, era natural, e chamou a atenção de Abraão e disse, olha, a situação é difícil, muito difícil. Então Abraão disse a Sara, manda embora, tu atende na tua mão, ela é tua serva, manda embora. Tem problema nenhum, comigo não tem problema nenhum. Abraão foi bastante liberal no caso, até. E aí o que aconteceu? Sara mandou Agar para fora de casa. E ela teve que ir, lógico. E ela passou momentos angustiantes. No deserto, quase morrendo. O seu filho, que ela o levava consigo, quase que morria. Inclusive de sede, falta de alimento, de atendimento às suas necessidades básicas. Até Abraão teve que ajudar, até o anjo de Deus teve que estar presente e interceder e favorecer. Mas a situação foi muito angustiante. Mas o que a gente percebe na história, irmãos, é que Abraão não abriu mão de Sara e não lutou pela sua relação com a empregada, com a Agar. Pelo contrário, ele permitiu que ela se desfizesse da sua criada e, no caso, continuou a vida tranquilamente, dispensando o mesmo carinho, mesmo respeito para com Sara, a sua esposa. Quer dizer, a gente percebe que Abraão e Sara se amavam de fato, se queriam, de modo que não deixaram um ao outro em situação alguma dentro da sua vida. Mais tarde houve outro problema. Eles tiveram pelo menos 2 ou 3 problemas maiores. O outro problema é o seguinte, eles inventaram de fazer um pouco de turismo no Egito. Sara e Abraão, certamente com alguns empregados, foram para o Egito, dar uma andada por lá, conhecer as terras e tal. Ele morava mais na parte do norte, queria conhecer a parte do sul, e tomaram o caminho do Egito para uma propriedade, uma área de um cidadão chamado Abimeleque. E havia um problema é que Sara era muito bonita, mais ou menos como a minha neta Sara, mas muito bonita. E o que aconteceu? Aconteceu que o Abimeleque quis Sara por mulher, desejou Sara por mulher. E aí, o problema, e agora o problema, e Abraão? Mas Abraão tinha feito um acerto com Sara para até mentirem. Olha a mentira dentro de casa. Cuidado muito com o problema, porque ele é muito grave. Acertaram que Abraão diria, e ela também, por onde passasse, se fosse necessário, que Sara era irmã dele e não a esposa. Exatamente assim. Com base nessa informação, Abimeleque foi e tomou Sara para ser sua mulher. E aí deu problema.
Porque o próprio Deus interferiu na história. É importante saber que Deus pode interferir na história da sua família. É preciso saber que Deus pode chegar perto de você. Ele pode entrar no seu cotidiano e agir para que a sua família seja soerguida sem problemas maiores. Deus mesmo interferiu no caso. E chamou Abimeleque e disse: o que é que você está fazendo, rapaz? O que é que você está fazendo? Você tomou a esposa de Abraão como se fosse sua, como se pudesse fazer isso. Ah, mas ele disse que ela era irmã. Realmente eram irmãos. Sara e Abraão eram irmãos por parte de pai. Mas na época, os irmãos por parte de pai podiam casar. Então o que aconteceu? Eles são esposo e esposa. Abre os seus olhos. Abre os olhos. Resolva o seu problema. Disse Deus, resolva o seu problema. A interferência divina no comportamento sexual, inclusive de Abimeleque, que depois o próprio Deus também resolveu. Mas foi um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento, de certo modo, de desespero até, que requereu para a sua solução a intervenção divina. E o problema foi resolvido. É preciso saber que Deus interfere, que Deus entra na família, que Deus pode entrar na nossa família mesmo, âmago da nossa família, sempre que crises e dificuldades existirem. Bom, o terceiro problema de Abraão com Sara, especialmente Abraão, foi o sacrifício de Isaac. Deus pediu Isaac a Abraão. Interessante que o Deus que interferiu para resolver um problema lá atrás, nas terras de Abimeleque, agora deu no certo sentido somente, criou um problema imensamente grande para Abraão e certamente também para Sara, pedindo o filho deles para si, que ele fosse sacrificado sobre o altar, morto com uma punhalada até. Parecia absurdo o pedido de Deus. E não foi. Deus não permitiu absolutamente que Isaac fosse sacrificado. Deus não nos pede nada que nós não possamos dar. Ok? É preciso saber disso também. Deus nunca nos pede nada que nós não possamos dar. E aí, no caso, Deus mostrou a ovelha que já estava lá pronta, amarrado numa planta qualquer. E aí Isaac foi dispensado, eles voltaram para casa e certamente tiveram uma bela festa com muita alegria. Então veja bem, em todos esses casos que nós temos, de Sara e de Abraão, como outros também no caso, o amor impera. E se o amor impera, a família persiste, a família vence as crises, a família vence as dificuldades. O que acontece, irmãos, então, é que o amor é o fundamento básico, absolutamente indispensável, para que, no caso, a família prossiga e, no caso, vença os seus problemas. É a própria semente da família. A própria semente. Todas as relações nossas na família dependem completamente do amor. Depois a gente vai encontrar isso também no caso de Rebeca e Isaac, de Jacó e Raquel. Um outro caso bastante interessante. E depois a gente vai ver que essa noção, que esta colocação, o amor como fundamento da família, vai passar para o Novo Testamento. Os irmãos sabem que na discussão sobre o problema da família, do homem e da mulher, lá em Efésios, no capítulo 5, Paulo chama a atenção dos homens
homens meio mal criados, homens às vezes desobedientes aos propósitos de Deus, e diz: vós maridos, amai as vossas mulheres. E você talvez pergunte: muito bem, disse ao homem, por que não disse à mulher? Porque a mulher já amava o homem, que a mulher já amava o seu marido. Isso aí é patente na história da Bíblia. Então Deus diz ao homem: vós maridos, vocês que querem levar uma vida livre, vocês que querem levar uma vida na base da autoridade, vocês que querem fazer das esposas puramente criadas, como no caso de Agar e Abraão lá atrás. Então, vós maridos, amai as vossas mulheres. O verbo é este, verbo amar. E não simplesmente a outra colocação que a gente encontra por aí afora. Então, vejam bem, irmãos, a família é fundada sobre o amor. E se não houver amor na família, a situação se torna bastante complexa e complicada. É preciso amar. Mulher ao marido e vice-versa, pais aos filhos e vice-versa, toda a rede, toda a malha que se cria dentro da nossa família. Segunda coisa que eu quero colocar é que o respeito é talvez a segunda coisa fundamental para a existência e para a vida da família. Porque onde há amor, há respeito. Em havendo amor na família, haverá necessariamente o respeito. E o que é respeito? Respeito, por exemplo, é permitir, satisfeito, alegre, feliz da vida, permitir que a mulher seja o que ela realmente é, sem necessidade de imposições sobre ela, sem necessidade de exigências sobre ela, deixar que a mulher seja aquilo que ela, na sua natureza, aquilo que lhe é inerente, possa desenvolver, no caso, a sua vida. Deixar a mulher crescer com ele, com o homem. Nós temos uma situação no Brasil muito grande, muito antiga já, desde a época colonial, em que a mulher não tinha direitos nenhuns. Ela fazia o que o marido queria que ela fizesse, ou que permitia ela fizesse. Mas a mulher, em geral, não tinha direitos nenhuns. Somente em 1928, a mulher começou a votar no Brasil. E um pouquinho depois, uma prefeita foi eleita do Rio Grande do Norte. A primeira que votou também foi no Rio Grande do Norte. Ok? E houve uma deputada que foi eleita posteriormente. Mas a mulher era para ficar, no caso, calada, como inclusive Paulo diz na carta aos Coríntios. Era para ficar, no caso, comedida, obedecendo rigorosamente a um papel limitado dentro do seu lar e, no caso, obedientemente ao seu marido. Então, o que nós temos é que o respeito que produz igualdade praticamente não existia. Existia, no caso, que autoridade, autoritarismo e, no caso, obediência pura e simplesmente. Este já era o quadro na história bíblica, lá no livro de Levítico e outros mais. Mas, no certo sentido, a gente vai ter que... A mulher precisa ser respeitada pelo amor que o marido lhe tem. Isso não é uma coisa só da nossa história, não. A gente pensa, às vezes, que o budismo, por exemplo, que fala muito de paciência, de honra e tal, de cuidados, etc.
Vocês sabem, o Buda enunciou 7 tipos de esposas. Agora veja que coisa engraçada. Primeiro tipo, assassina. Primeiro tipo de esposa na classificação do budismo, assassina. Segundo, a ladra. Terceiro, a esposa asno. Você sabe o que é um asno, né? Asno é burro. Burro de carga. Asno. A terceira. Bom, aí depois melhora a classificação. A quarta é a esposa mãe. Que é também uma aberração, porque a esposa não tem que ser mãe. A esposa existe ao lado do marido para ser esposa e não ser a mãe dele. Quinto, irmã, tampouco. 6, amiga. Bom, a gente pode dizer que a esposa e o marido devem ser amigos, tudo bem, certo? Mas a amiga, se começar de forma diferente com o esposo, ela vai ser acusada de adultério. Então, a amiga deve ser amiga, e não esposa, e vice-versa. Ok? E aí, por último, a criada, a esposa criada. Terrível, porque aí é só mandonismo, autoritarismo pleno por parte do marido. Então, veja lá, até países inteiros que seguem o budismo, e aqui no Brasil a gente tem isso aí a 3x4, coloca para o homem e para a mulher uma linha de pensamento tremendamente indigna do que eles realmente são. O amor produz, no caso, respeito mútuo. E dentro da realidade hoje, irmãos, isso está faltando demais. Demais mesmo, dentro de tudo que nós conhecemos e vemos acontecer pelo Brasil afora. Então, para terminar, no caso, já é tempo de terminar, você tem que lembrar isso aí. Primeiro, dentro dos planos de Deus, o amor gera a família. O amor cria o fundamento entre marido e mulher e outros elementos da família. E no caso, havendo amor, haverá necessariamente o respeito mútuo. Eles vão se entender, eles vão se compreender, eles vão se cuidar, eles vão se ajudar, sem necessidade de pressões e de coisas que rebaixem o nível de tratamento que deve haver entre eles. Então, amor, no caso, e respeito mútuo. Bom, eu quero que você, quando voltar para casa, faça uma análise disso aí, na sua vida. Eu quero que você pense e veja se dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro da sua relação conjugal e paternal, as coisas estão caminhando dessa maneira, as coisas estão funcionando dessa maneira. Porque o que Deus quer de nós é que nós amemos. Como diz Paulo aos Romanos, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Imagine se esse próximo é a mulher e a esposa, se é o filho. Então, que você não tenha nenhum débito com isto. Pelo contrário, que você tenha crédito e possa dar graça a Deus por aquilo que a sua família é dentro da sua casa. Amém? Vamos curvar a fronte em oração e pedir pela nossa família, pelos nossos lares. Senhor, muito obrigado, porque nós temos em nossas casas nossa esposa, os nossos filhos, e nós os temos com o amor que tu tens derramado em nosso coração. De modo que
nós nos sentimos como devedores, como se não estivéssemos reconhecendo a realidade dentro dos nossos corações. Nós te damos graças, Senhor, porque há amor. No geral, o amor está em nossos corações. E tu nos sustentas, nos guias e nos guardas dentro dele. Abençoa-nos, pois, Senhor. Faz-nos amar mais e mais. Ao invés de débito, que nós possamos realmente dizer, eu tenho crédito. E assim nós possamos te servir, te adorar e te amar também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos o privilégio de termos alguns visitantes nessa manhã, então eu queria convidar você a ficar de pé um minuto só, quando eu te convidar, chamar o teu nome, o Jonas Mendes, primo de Alvinho, presbítero. Cadê o Jonas? Está ali atrás, ó, junto. Eu não escutei, meu. Além de eu não estar enxergando de longe, eu também não estou ouvindo nada de longe também. Deus abençoe. Vânia Ferreira, Yoga, Isabela, está ali atrás, ó. Bênção, perto de Igor. Oh, é Igor, bênção. E a Marcela. Cadê a Marcela? Marcela. Aqui na frente, Deus abençoe. Bênção. Tem mais alguém visitando a gente nessa manhã? Alguém que a gente não teve a oportunidade de anotar o nome? Não? Bênção então. Aqui, ó. Ali atrás de Juju, de Julinéa. Beleza, uma bênção. Deus abençoe, minha irmã. Um aviso rápido, meus irmãos. As inscrições para a temporada estão abertas. Maiores informações, podem procurar Gilvan, está aqui. Podem me procurar também. Vou dar aula aos adolescentes aqui depois desse momento de culto. Então, R$170 para os acampantes. Vai acontecer a Semana de Crianças de 30 até o dia 5 de junho. E adolescentes do dia 7 até o dia 12 de julho. Beleza? Bênção? Então. Ainda, irmãos, nós gostaríamos de enfatizar a igreja um lembrete que não deve ser esquecido nunca. No nosso boletim, na página 3, existe aqui uma informação muito importante para a nossa igreja. Nós não temos o hábito de dizermos o que temos feito, mas é necessário que se faça, até mesmo para lembrar do princípio que rege a nossa igreja, ou seja, o nosso objetivo como igreja. Nós temos aí já dito no primeiro parágrafo desse aviso que vem na terceira página do nosso boletim: propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, prestar assistência aos mais necessitados e promover a edificação cristã para crianças, jovens e adultos. Esses são os nossos objetivos, não se esquecendo de que também nós temos uma obrigação social. Nós temos obrigações que temos que mantê-las, para até mesmo não fazer com que o evangelho tenha seja denegrido perante a sociedade. E isso só pode ser feito com a contribuição da nossa igreja. Os nossos recursos, eles não vêm de outro local a não ser de nós mesmos. Então, aí está a obra que a igreja tem feito, e nós precisamos cada vez mais nos conscientizarmos de que essa obrigação, ela é de cada um de nós. E nós precisamos, por quê? Nos últimos 3 meses, os nossos recursos não têm atingido os alvos para cumprir justamente com as nossas obrigações. É bom que a igreja veja, leia e se comprometa justamente com isso, porque nós somos a igreja. Queridos, em relação a isso, uma informação muito importante que me deixa feliz. Os irmãos certamente vão observar
nos arredores do nosso templo, nos prédios à parte, aqui à frente, que está sendo feita, vamos colocar assim, uma limpeza, um investimento importante que está acontecendo, de áreas que estão sendo pintadas, limpadas, até alguns equipamentos que estão passando a fazer parte da vida da igreja. Um detalhe muito importante: tudo isso que está sendo feito, que ainda vai ser feito essa semana, tem muito serviço para fazer ainda, é fruto de oferta. Gente que está contribuindo de forma direta e que, obviamente, me impediu de falar a fonte dos recursos pessoalmente, mas pessoas que amam, gente que ama a igreja e que vê necessidade. Pastor, mas está administrando? Não, são necessidades que existem e que estão sendo supridas sem que o nosso orçamento, que ainda não foi atingido, como foi dito pelo presbítero Alexandre, seja comprometido. Então nós estamos tendo crescimento nisso, mas a nossa necessidade permanece. Os irmãos já viram aqui que nós estamos em vias de conclusão. Essa semana vem o acabamento, a parte fina da coisa, de lixamento, de verniz e tal. Tudo isso é fruto de oferta. Então nós continuamos a contar com essa feliz participação, como está sendo feito na igreja como um todo, aqui também, e muito mais para fazer. Olha, nós somos instrumentos de Deus para fazer a igreja continuar crescendo, para fazer a igreja continuar indo adiante na pregação do evangelho, que também passa por dinheiro. A gente não vai ficar aqui anunciando como alguns fazem aí fora, que compre isso, abençoe aquilo, que Deus vai fazer aquilo outro, mas Deus escolheu a gente. O dinheiro que a igreja precisa está aí, ó, no bolso de vocês, no meu também. Nós vamos fazer parte do projeto do Senhor para a vida da nossa igreja. Então vamos estar atentos a isso. Pastor, eu queria uma igreja mais confortável, mais bonita. Eu queria trazer gente aqui, a pessoa ficar bem. Eu queria aumentar um banheiro, Tudo isso vai ser feito a partir de nós mesmos. Então vamos ficar atentos, porque as coisas estão acontecendo, mas muito mais está por acontecer. E eu te convoco a fazer parte disso que Deus já está realizando na nossa igreja, porque Ele vai continuar fazendo. Vamos ficar de pé, por favor? Foi. Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor infinito e eterno de nosso Pai e o consolo, a direção e a ajuda do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre sua família, sobre o povo de Deus aqui e espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fatos em nosso coração. Cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fatos em nosso coração. Cada dia estejam presentes, Deus triuno, eis a nossa oração.
Deus triuno, eis a nossa oração.